e reina para todo sempre. Aproveitando os irmãos que estão de pé, eu convido para que abram as vossas Bíblias comigo. O Evangelho segundo escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 2 e o verso de número 11. Glória a Deus. São Marcos capítulo 2 e o verso 11. Aleluia. Glória a Deus. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Meus queridos irmãos, eu estou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha e nas vossas vidas. Porque se não fosse a presença dos irmãos, esse templo aqui, vamos dizer, esse salão estava fechado, lacrado. Mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que Ele tem tocado no coração dos irmãos, tem mudado o modo de agir, o modo de pensar dos irmãos, e tem colocado dentro dos irmãos o desejo de servir a Ele. É por isso que nós estamos aqui nesta noite adorando ao Senhor para todos sempre. Meus queridos irmãos, nós ouvimos os louvores nesta noite, o louvor que tem falado, tem mexido no nosso íntimo, da nossa alma. Se o culto terminasse agora, nós já iríamos para os nossos lares, já com o Senhor falado nos nossos corações. Nós seríamos transbordantes de gozo e de alegria, porque o Senhor já tinha falado nos nossos corações. Mas cabe a nós nesta noite ainda ministrar a palavra do Senhor Jesus, porque senão o culto fica um culto faltando alguma coisa, porque falta a palavra de Deus. Mas os louvores dessa noite têm falado no meu e no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem mexido no íntimo da nossa alma e tem pedido mais coisa para nós nesta noite: adorar ao Senhor. Deus, nesta noite, eu tenho certeza que tem se alegrado dos louvores que os irmãos têm louvado. O seu nome tem oferecido algo especial para Deus nesta noite. Tenho certeza que Deus tem se levantado do seu trono para ouvir a cada um de nós nesta noite, quando nós louvávamos, quando nós adorávamos ao Senhor. Meus queridos irmãos, isso é que nos faz nos alegrar a nossa alma e sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Domingo passado, quando nós ministrávamos a palavra de Deus, Deus ponhou no nosso coração uma mensagem sobre um tema muito glorioso, que mexeu na nossa alma, que mexeu conosco durante quando nós ministrávamos a palavra de Deus. Deus falou fortemente, porque Deus é o símbolo de fogo quando nós ministrávamos a palavra de Deus. Mas nesta noite eu quero vos ministrar uma palavra de Deus, que eu quero vos dizer: quando Deus está no meio, algo acontece. Talvez você pode pensar assim, dizer: mas o irmão Hamilton está pensando algo meio esquisito. Deus no meio, vamos dizer assim, no meio do seu povo. Isso é verdade, meus queridos irmãos, é uma realidade. Quando Deus está no meio, algo acontece na nossa vida. Quando Deus está no nosso meio, algo acontece no nosso meio. Basta nós colocar na presença de Deus que algo vai acontecer. Quando nós colocamos na disposição do Espírito Santo, Ele vai mexer conosco, Ele vai falar conosco. Quando nós colocamos o Espírito Santo na nossa direção, na nossa vida. Quando eu olho para esse texto bíblico aqui e vejo mais atrás que Jesus, no seu ministério terreno, quando Ele pregava a sua palavra, que Ele entrou em Cafarnaum, começou a ensinar, começou a pregar a palavra de Deus. A Bíblia
porta da casa, a casa estava cheia, não coube aquele homem ali dentro. O que aconteceu? Aquele homem estava em cima de um leito, e quando ele estava em cima de um leito, a Bíblia diz que tinha 4 homens que carregavam ele, 4 amigos dele, que carregava aquele homem em cima daquele leito, em cima daquela cama. O que aconteceu? Subiram em cima do telhado, descobriram o telhado daquela casa e colocaram aquele homem dentro daquela casa para ouvir o que Jesus estava dizendo, para ouvir o que Jesus estava ensinando, para ouvir as palavras do Senhor. E naquele instante, meus irmãos, quando ele ouvia as palavras de Jesus, a Bíblia diz que ele foi curado, porque Jesus estava no meio. Quando Jesus está no meio, algo acontece. Aleluia. Quando Jesus está no centro da nossa vida, algo acontece. Nesta noite, o que eu quero vos dizer para você: deixa Jesus estar no meio da tua vida, que você vai ver o que vai acontecer. Vai ouvir uma mudança total. Glória a Jesus. Por que vai ouvir? Porque Jesus está no meio. Porque Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio da nossa vida, algo acontece na nossa vida. Algo acontece. Algo acontece na nossa vida. Meus queridos irmãos, aquele homem estava ansioso para ouvir as palavras do Senhor. A Bíblia diz que a palavra dele é mais doce do que o mel. A palavra de Jesus é a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se Jesus não estivesse aqui, sabe onde nós estávamos hoje? Nós estávamos nas nossas casas, quem sabe sentado na poltrona do nosso sofá, olhando para uma tela de televisão, ouvindo aqueles programas, quem sabe até mesmo um time de futebol lá. Mas sabe por quê nós estamos aqui? É porque Jesus está no meio, Jesus está no controle, Ele que domina a nossa vida e os nossos passos. Aleluia. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para ouvir algo de Deus, algo sobrenatural de Deus. Aquele homem estava tão ansioso, aleluia, ele estava tanto querendo ouvir as palavras, o ensino de Jesus, ele estava tão necessitado que, para os irmãos verem, subiram em cima de uma casa, descobriu o telhado. Se fosse eu e você, nós ia largar aquele homem lá, vamos largar esse homem aí, que ele fique aí em cima desta cama. Mas não. Quem sabe ele disse para os seus amigos: olha, tem um homem aí em Cafarnaum, e eu quero lá, eu quero ouvir as palavras dele, porque eu sei, quando eu chegar lá, algo vai acontecer na minha vida, algo vai ser mudado. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, essa cama, esse leito vai estar abandonado. Me leva lá. Ainda bem que ele tinha 4 amigos. Ainda bem que ele tinha 4 amigos para levar ele lá. Já pensou se ele não tivesse nenhum amigo? Ele ia ficar em cima daquela cama. Mas ele tinha 4 amigos e levou ele lá. Fizeram esforço, descobriram os telhados e colocaram ele no meio. Quem sabe meio apertado, pedindo licença, pedindo espaço. Olha, vai descer alguém aí. Alguém vai descer aí. Vai descer alguém aí. E começou aquele espaço, as pessoas se apertando ali, e aquele leito foi descendo. Quem sabe começaram a olhar: mas que loucura é essa? O que está acontecendo aqui? Não está vendo que aqui não cabe mais alguém? Quem sabe aqueles homens falaram assim: olha, este homem precisa de ouvir algo de Deus, algo de Jesus, porque neste homem tem coisa boa, tem coisa especial nos lábios desse homem. Nós estamos sentindo
Aleluia.